E aí, galera, beleza? Tudo bom? Como não podia deixar de ser, o assunto de hoje vai ser reunião de ministros com o presidente da República. Sim, eu esperava ver algo assim, que não tão bombástico, porque o próprio presidente disse que não tinha nada. Não que eu não sou partido de presidente, ou seja lá o que for, não tô nem aí. Mas eu gosto de ser justo. E sou muito fã do juiz Sérgio Moro. E quando ele saiu alegando o que ele alegou, ele realmente colocou a coisa um pouco pesada. Ficou realmente transparecendo que o presidente estava querendo, de alguma forma, intervir nos órgãos de investigações para poder intervir por conta de investigações em curso contra os seus filhos. E isso absolutamente não procede. Não procede de maneira alguma. Em nenhum momento o presidente mencionou qualquer coisa a respeito de intervir na Polícia Federal ou em órgãos investigativos para tratar de assuntos de seu interesse pessoal ou que seja, assim, interferir, ter informação de investigação, uma coisa parecida. O que ele mencionou, de fato, é sobre a questão de segurança. Ele foi bem enfático nesse assunto. Por quê? Porque, pensa bem, você é o presidente da República, você é a autoridade máxima do país, você é foco de perseguição por todos os lados, que você não pode peidar na rua que nego tá te seguindo, tá te cercando. Aquele evento lá de um porteiro afirmar que o Jair Bolsonaro deixou um suposto suspeito do assassinato daquela vereadora lá entrar no condomínio para ir na casa dele, falar com ele, sendo que ele nem estava lá no condomínio e nem poderia ter atendido, e foi provado isso, né? Então isso é uma prova dessa perseguição. Ele sofreu um atentado à vida dele, quase foi morto por causa disso, entendeu? E daí então ele tem motivos de sobra para se preocupar com sua segurança pessoal e com a segurança de seus familiares. E se ele precisa mexer de alguma forma, falando com seus subordinados, para que a sua segurança seja garantida de alguma forma, melhorada, ele tem todo o direito de pedir isso e ele está completamente certo em relação a isso. Ele foi bem enfático em relação a isso, entendeu? E aí, onde que se veio essa coisa do juiz Sérgio Moro falar sobre relatórios de inteligências e sobre essas coisas que não seria de competência da Polícia Federal dar esse tipo de informação, isso é completamente descabido. Se você colocar o seguinte, o diretor da Polícia Federal é responsabilidade do presidente da República. Se a Polícia Federal não cumprir o papel dela, de alguma forma, as cobranças vão vir sobre o presidente da República. Então o presidente da República tem todo o direito de questionar e obter informações da Polícia Federal relativo não a curso de investigações específicas, mas a curso de como que andam as coisas. É um cargo executivo. A diretoria da Polícia Federal é um cargo executivo, não é um cargo que a pessoa que está lá é independente, como se fosse na Procuradoria-Geral da República. O presidente indica o procurador, mas o presidente não pode retirar o procurador.
Mas o presidente indica o diretor da Polícia Federal e ele pode tirar ele lá se ele entender, ele como presidente da República, que o diretor da Polícia Federal não está seguindo as diretrizes do plano de governo relativo à segurança pública, que tem tudo a ver. Então, assim, não vi nada sobre isso, absolutamente zero, em termos de comprometer o presidente da República relativo à tentativa de intervir de uma forma ou de outra nos órgãos de segurança e investigativos do Brasil relativo à corrupção ou qualquer tipo de crime. Então isso aí, para mim, eu assisti o vídeo, ontem eu vi trechos no noticiário e hoje eu assisti o vídeo na íntegra. Então, assim, eu vi várias falas. O que me agradou muito nessa reunião ministerial é o seguinte, que é uma coisa realmente de governo, é uma coisa de quem está com um projeto para melhorar o Brasil e melhorar para o povo. O presidente mostrou a indignação dele quanto às arbitrariedades sendo cometidas pelos governos estaduais e municipais com relação à pandemia, de prender pessoas, trabalhadores na rua e soltar marginal. Você vai lá na penitenciária, solta um assassino, um bandido de PCC, não tem cabimento, solta porque ele é do grupo de risco de coronavírus, entendeu? Que morra lá, ué. Pagou o preço, ele quis estar lá, ele escolheu essa vida de criminalidade, então ele vai ficar lá na cadeia, que ele está em quarentena lá, mais do que qualquer outra pessoa. Agora, você solta bandido da cadeia, condenado, e prende cidadão na rua, senhoras, pai de família numa praia, lá, ou na praça, conversando e tudo, você vai lá e algema. Você cria lei de abuso de autoridade dizendo que não pode algemar a determinadas pessoas por conta do constrangimento que é, e aí no dia seguinte a própria polícia vai lá e algema pessoas inocentes na rua. Isso para mim é uma coisa totalmente descabida. Como diz o presidente, está totalmente certo. O povo está amedrontado. O povo realmente não sabe o que fazer. Eu falo para você, o povo colocou milhões de pessoas na rua, com aquele movimento Vem Pra Rua com a Dilma Rousseff e aquele aumento de passagens em São Paulo de 20 centavos. Ou seja, a prefeitura aumentou 20 centavos no preço da passagem de ônibus em São Paulo, foi milhões de pessoas para a rua, foi um bafafá danado e fez o prefeito recuar. Agora o povo está sendo preso na rua, o povo está passando fome na rua e o povo não vai para a rua. Vai lá para a porta do Dória. O povo foi lá para a porta do Alexandre de Moraes, aquele sem vergonha lá, e foi preso. Por quê? Porque os caras falou, seja lá o que eles falaram, o que aquele careca idiota falar lá na delegacia relacionado a que essas pessoas estão dizendo, falou que ameaçou ele e coisa e tal, bababá. Agora as pessoas vão responder por crime. Por quê? Porque hoje o Brasil vive uma situação de ditadura, onde que o presidente está de mãos atadas, não pode fazer nada. Então, meus amigos, o que eu pude ver dessa reunião ministerial é o seguinte: alguns ministros falaram algumas coisinhas que foram demais, mas é uma reunião ministerial, é uma coisa privada, secreta, que às vezes o que essa pessoa falou ali não vai ser ignorado por eles ministros. Não converia trazer a público aquilo ali. Né? O que a Damares falou, o que o Weintraub falou, o que aquele do meio ambiente falou também, são os três que eu pontuo.
O Weintraub, eu acho que ele é revoltado, um pouquinho revoltado, quando ele falou que tinha que prender os vagabundos do STF. Então, assim, é, é de se lamentar, né? Não o que ele falou, mas é de se lamentar que isso tenha vindo a público. E agora, se algum pessoal do Supremo resolver falar, questionar ele sobre isso, eu falei para você, meu amigo, eu não mudo, meu pensamento é esse, para mim vocês são um bando de vagabundo mesmo, e vocês tinham que tudo estar preso, que vocês são tudo um bando de louco. É o meu pensamento, opinião particular minha. Tal. Não falei isso em público, na rua, não falei em noticiário, nem em redes sociais, nem nada. Falei numa reunião privativa do presidente da República. Vocês colocou no ar, agora é público, todo mundo sabe o problema de vocês. Azar o seu, tá? Então, assim, é, eu vi que realmente é um governo que está pensando no cidadão brasileiro, que está realmente pensando nas dificuldades que estão aí frente a essa pandemia e que eles estão realmente todo focado em como que eles vão tirar o Brasil dessa. Se fosse uma reunião de Lula e Dilma, meu filho, eu te garanto que você não ia ouvir nada relacionado a isso, só ia ouvir coisas barbáries que nós já ouvimos no passado. Vocês sabem disso. Então, assim, é, como a Janaína falou, esse vídeo, ele literalmente, é, ele é a reeleição do Bolsonaro. Se alguém tinha dúvida de que o Bolsonaro ia ser um bom presidente, esse vídeo tirou toda e qualquer dúvida. Os eleitores do Bolsonaro assistiram esse vídeo tão orgulhosos. Eu não votei no Bolsonaro, tá? Não votei, não porque eu não quisesse, mas porque eu estava aqui quando das eleições, não tinha transferido meu título, então não votei. Mas se fosse para não votar no PT, eu votaria no Bolsonaro. Não seria minha escolha preferida. Na verdade, eu vou te falar a verdade. Daqueles todos os candidatos, não tinha nenhum que eu votaria. Então, no primeiro turno, eu anularia meu voto. E no segundo turno, eu teria votado no Bolsonaro para não votar no PT. Tá? Agora, hoje, depois dessa reunião, eu falo para você que nas próximas eleições, se ele for presidente, candidato, eu vou votar nele. Eu vou votar nele por conta do que eu vi o Bolsonaro sendo Bolsonaro. Ele foi o que ele é, sempre foi, não mostrou, não vi um Bolsonaro fingido ou coisa parecida. Ele mostrou a sua essência, mostrou aquele jeitão truculento dele de falar e de se expressar, tudo, que ele realmente tem que ter autoridade como presidente, ele não pode deixar que os seus comandados sejam comandantes, entendeu? Então, assim, eu vi o que o Sérgio Moro postou, que ele diz o seguinte: eu não vim para a política, para o governo, para atender nenhum mestre. Então, assim, eu acho que ele foi ingênuo nesse ponto. Ele foi completamente ingênuo, eu tenho profunda admiração por ele, mas ele foi ingênuo, chego a ser até burrice. Porque se você vai entrar para um cargo de ministro, você está abaixo da autoridade do presidente da República. E você desafiar a autoridade do presidente da República por um determinado capricho, medir força com o presidente da República, é uma coisa até que não faz sentido. O presidente da República tem que ser autoridade. Ele tem que mandar e desmandar. Os seus ministros têm carta branca para tomar decisões, mas o presidente é o que dá a última palavra. Se o presidente não concordar com determinada ação de um ou outro ministro, seja que seja o Paulo Guedes, ele vai
dar liberdade para aquele ministro fazer, até o ponto de chegar e falar assim, não, isso aí eu não aceito, não faz parte do meu plano de governo e eu não aceito. Pode tirar. E aquele ministro, de maneira alguma, vai poder tomar a frente e ir contra o presidente. Tá? O Mandetta bateu de frente com o presidente, por quê? Porque o Mandetta veio com um discurso vazio em termos da saúde, fez muita cagada, promoveu muita. Abriu assim a torneira, né, do dinheiro para seus coligados na ponta e fez um monte de merda. Entendeu? Acho que ele demorou demais, o presidente errou, tinha que ter mandado esse bosta para fora muito antes disso. Entendeu? O Taish entrou e ficou meio que perdido ali no esquema, porque o cara entrou para ser ministro da saúde, ele entrou para ser ministro da pandemia. E aí eu acho que ele ficou meio que perdido e demorou muito as suas ações. E aí pediu demissão, não aguentou. Entendeu? Então eu acho que é assim, a gente. O presidente da República não vai ser incriminado por nada relativo a esse vídeo. Tá? O Celso de Mello pediu o celular do Bolsonaro, que é outra coisa ridícula. Isso aí para mim já é ridículo, entendeu? O Celso de Mello agora precisa ser internado porque realmente ele tá gaga, ele tá louco de pedra. Que onde que você vai atender um pedido de PT e sua corja para poder quebrar o sigilo do celular do presidente? Ah, é sem cabimento, cara. Fizeram um tremendo de um bafafá quando levantou aquela gravação da Dilmoca tramando para dar impunidade para o Lula, para proteger o Lula do Sérgio Moro. E aí criaram um bafafá porque o Supremo barrou aquilo ali. Agora, os caras querem o celular do presidente da República. E eu vou falar para você, bicho, nem eu. Olha, eu falo pra você, ó, eu não teria dado meu resultado de exame do Covid, se fosse o Bolsonaro. Se eles pedissem, eu falei assim, ó, vocês vão ficar querendo que eu não vou dar. Não vou dar e pronto, acabou. Não vou, quero que vocês se dane. Não vou dar. Mas o povo queria, por quê? Porque queria. Estão achando, estão procurando motivo para fazer impeachment do Bolsonaro. E os motivos é esse. Testado de exame de Covid, é porque o Bolsonaro xingou, porque o Bolsonaro anda no meio do povo, porque o Bolsonaro está falando o que quer e o que bem entende, porque ele é o presidente da República. E agora, meu filho, mas ele não está roubando, ele não está desviando, ele não está promovendo a roubalheira, né? Então, assim, é o que ele disse hoje na reunião. Eu falei assim, olha, se vocês achar alguma coisa a meu respeito relativa à corrupção, pode me enquadrar, porque eu não vou ter direito de falar nada. Agora, querer me empichar por conta de exame de Covid, não, meu filho, esse país realmente está indo para o lado errado. Então, você realmente assista o vídeo na íntegra, faça o seu juízo de valor a respeito do que você viu, entendeu? E você vai ver, faça uma avaliação, pega as reuniões de Lula e de Dilma e compara, faça uma avaliação do que está sendo feito pelo governo por trás da cortina agora, que a gente viu nessa reunião, e o que era feito antes. Então é isso aí, gente. Só para esclarecer que realmente algumas esquerdalhas vão pegar o quê? Vai pegar trechos muito pequenininhos de conversas e colocar esse trecho lá no jornal, igual o Jornal Nacional fez,
para poder usar isso contra o presidente. Você o presidente está promovendo a violência e coloca lá. Não, eu tenho que armar o povo para ir contra os prefeitos. Ou pega lá o Weintraub que chamou o Supremo de vagabundos e põe na cadeia. Não, tem que prender aqueles vagabundos lá, começando pelo STF. Então, assim, é muito perigoso isso, porque os caras pegam um vídeo que é longo, são 2 horas, onde você tem um contexto ali todinho do que está sendo discutido, qual é o motivo daquela reunião, e aí falas que tem um destaque ali ou outro, você vai lá e corta só aquele pedacinho, então você tira o contexto, e aí você gera o contexto na hora de você publicar a notícia. E aí aquelas pessoas que não têm acesso ao conteúdo completo tiram conclusões erradas. Por quê? Porque o Jornal Nacional ele sempre foca em pôr qualquer coisa que o governo faça como ruim. Entendeu? É por isso que o Jornal Nacional nunca informa a quantidade de pessoas recuperadas do Covid. Só informa a quantidade de pessoas mortas. Entendeu? Então, assim, Jorge Dória, corrupto, ladrão e sem vergonha. Witzel, corrupto, ladrão e sem vergonha. Da Amazonas lá, corrupto, ladrão e sem vergonha. Lembre-se, a China levou 10 dias para construir um hospital de campanha para 1.000 pessoas. O Rio de Janeiro tem quase mais de 2 meses e não construiu um hospital de campanha para 200 pessoas. E o que ele conseguiu construir não pode funcionar porque os equipamentos são inadequados. Então, isso aí é que realmente a gente tem que ir atrás. É isso aí que a Polícia Federal tem que ir atrás. É isso aí que o Supremo tem que ir atrás. Entendeu? E larga o presidente em paz, deixa ele trabalhar, porque ele mostrou que ele está trabalhando duro, levando porrada o tempo todo, mas está trabalhando duro. Enquanto que tem os psicopatas, Ciro Gomes, Lula, a Gleice Hoffmann, entendeu? Joyce Hasselman, aquela Jandira Fegali, o Lindbergh Farias e Companhia Limitada, criando essa coisa de dizer que o Bolsonaro é um ditador, um racista, homofóbico, que apoia manifestações antidemocráticas. Antidemocráticas, caralho, meu. A pessoa, meu amigo, ela tem o direito de falar e protestar contra o que ela não sente. É igual o próprio presidente falou, cara. Tem gente que fala lá de ato 142, mas nem sabe o que é. Tem gente que fala de AI-5, sendo que nem existe AI-5 na Constituição. O povo está querendo ressuscitar uma lei que eles nem sabem o conteúdo, e só sabe que lembra, porque lá na história falou do AI-5, e aí as pessoas pensam, não, AI-5, AI-5, mas nem sabe. A maioria das pessoas nem sabe. Para você saber, você vai ter que ler o texto constitucional de antigamente para entender o que é o ato institucional número 5 e o fundamento dele. Então, assim, filho, é bobagem. O presidente, ele apoia as manifestações porque o povo está com ele vai lá simplesmente, mas ele não levanta a mesma bandeira, e a prova disso está nessa reunião dele lá, de que não existe sequer a possibilidade, ou mínima possibilidade de menção de haver uma intervenção militar de natureza arbitrária para simplesmente fechar Congresso, fechar STF e criar uma ditadura militar ou coisa parecida. Não existe isso. Entendeu? Então, assim, tira isso, essas ideias da cabeça. Vamos focar mais na saúde. Cuide da sua saúde, tá? Tem mais informações depois para vocês aí que eu vou colocar a respeito das vacinas que estão sendo testadas, né? E, como eu disse,
Vamos orar para ter um Brasil melhor, cuidar para que nós saímos dessa o quanto antes possível. Então, você que não pode trabalhar, fique em casa. E você que tem que trabalhar, vai trabalhar, tá? E se cuida. Então, Deus te abençoe e eu vou continuar orando para que o nosso país melhore, porque até por enquanto tá difícil, viu? Tchau. Ó, subscreve, curte e compartilha, comente, critique, fale o que você quiser. Eu sou do bem.